a mais um Bookcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como você está hoje? E aí, Paola, tudo bem por aqui? Hoje nós temos o episódio que seria o episódio Netflix aqui, né? Guerra e guerra e guerra. Seria o episódio de Game of Thrones, né? É só sangue. Exatamente, episódio ali, sei lá, perto do fim de Game of Thrones, só briga, réfrega, Morre luta. todo mundo que você tá torcendo, do nada, aquele cara que você mais gostava e falava, não, esse cara aqui é o cara, morre. Aí você fala, ué, mas o que tá acontecendo? Como assim? É bem dessa. Esse daqui seria aquele episódio que faria o filme do 300 ficar chato. Balela, exato. Tem mais Virar um emoção. filmeco. Exato. Tem mais emoção que o Velozes e Furiosos aqui. Muito mais, né? Sem precisar acelerar carro nenhum. Exato. Tem até uns carros ali, mas eles não aceleram muito, não. Não. Não, Carro não de são, boi, de cavalo. eles não são velozes, só furiosos, só. Mas ó, a diferença, né? Totalmente com os episódios anteriores. Esse daqui tem muita guerra e pouca conversa. A gente fica triste até por um lado, né? Cadê aqueles diálogos maravilhosos que a gente sempre vê? Nesse daqui não tem. Eu vou confessar que eu achei o episódio chato pra caramba esse capítulo, porque é só sangue, eu não sou muito fã de... Prefiro os Você não gosta de diálogos. ação. Ó, então ela disse que o capítulo é chato, o episódio não, porque o episódio é legal, então já Não, no curte. episódio é nossa. Pra falar a verdade, já deixa seu joinha aqui embaixo, já se inscreve no canal, porque toda semana a gente deixa um episódio novo e é importante pra gente, pra crescer o canal também, né, Bruno? Exatamente, é importante a gente saber. Quando vocês deixam os comentários aí elogiando, agradecemos muito os comentários do episódio anteriores. Tivemos alguns comentários ali elogiando, falando que o podcast foi muito bom. Agradecemos, isso nos dá ânimo para continuar aqui fazendo, porque nós vemos que alguém tem interesse em ouvir. E não se esqueça também de nos seguir no Instagram, porque quando sai novos episódios, nós postamos lá. E também, vez ou outra, né, Paola, colocamos algum texto interessante sobre literatura e cultura geral. Exatamente, Bruno. E também a gente tem o Spotify, bom, a plataforma acho que mais indicada para podcasts, né? Aqui que a gente usa. E, a gente tá aqui a serviço de vocês, não é mesmo? Isso aí. Então bora lá pro episódio agora, Paola? Bora falar. Bora lá, sujar a mão de sangue. Nossa, sujar a mão, o rosto, a roupa. Isso aqui foi tenso. Olha, e a gente já começa daquela maneira, né? Atena, como sempre, falam que Ares é o deus da guerra. Isso é conversa, deus da guerra é Atena. Balela, exatamente. Atena é a deusa da guerra, é a deusa da astúcia, é a deusa das criações e dos artífices, não é Hefesto. Ela é deusa de tudo, essa daí é multiuso, é bombril. Atena, eu sei que eu ia falar, Atenas é a vulgo bombril, 1001 utilidades. Quando você acha que ela não pode mais se reinventar, ela vai lá falar, não, mas eu também faço isso. Exato. Poxa, tem alguma coisa que você não faça, Atenas? Não. Ela é da guerra como Ares, é bonita como Afrodite. É inteligente e astuciosa como Zeus, sabe fazer artífices como Hefesto, e ainda tem a sua parte que é específica, que faz as tramas, né? As tramas das mulheres, ou seja, as costuras e etc. Então ela é única, não tem como. Eu não consigo mais assistir Cavaleiro do Zodíaco depois de ler Homero. E você vê que ela é tão especial que até a descrição, um fato que hoje é banalizado, né? Mas que naquela época era muito valor para a mulher, que é a questão dela ser casta, né? Atenas era uma virgem. Exato. Então é importante até ressaltar, ela é tão especial, mas tão especial, mas tão especial, que ela tinha todas essas qualidades e ainda por cima ela era virgem. Pois é, ela era realmente a mulher empoderada de verdade, essa daí. E olha que interessante, quando ela está criando a mulher, quando estão criando a primeira mulher, lá no mito de Pandora, né, em Prometeu, ela é a mulher, ela ensina, né, a criar as costuras e as tramas para a mulher. Ela está ali, ela está em todo lugar, Atena. Atena é onipresente. Onisciente, onipresente, bonita, né? Não, tá, a gente vai
O Efésio vai ficar triste com você aí. A gente tem de fazer um podcast pra Atenas, que eu realmente é a minha deusa favorita. Eu já falei isso antes, mas é que... Bom, pessoal, dá pra entender, né? Porque é aquela deusa favorita. Dessa forma não tem como. Mas então, vamos falando agora sobre o canto. Que este canto, eu diria que é o canto que uma certa pessoa fica muito famosa. E é a pessoa, o Diomedes, o Aqueu Diomedes, né? O rei ali. Diomedes, que é filho de Tideu, né, Bruno? Exato, que era príncipe de Argos. Exato. E que era príncipe de Argos antes e depois do reinado de Agamenon, né? E ele é considerado um herói na Guerra de Troia, né? Exatamente. E nessa trama de hoje, a gente vai perceber que ele tem a ajuda de alguns deuses, não é mesmo? Bruno? Principalmente dessa que a gente falou, né? Dessa espetacular Atena. Exatamente. Ela deixa ele incitado, deixa ele possante, né? Diríamos assim. Deixa ele ígneo, esfogueado. E ainda diz aqui na descrição, como vai ocorrer mais à frente, em outro canto, né? Que nós falaremos no futuro. Parece que o fogo que ela incita nele é meio que visível, assim, é indefectível, mas ao mesmo tempo ele descreve, porque no escudo fica ali pegando fogo, nos ombros, e aí ele sai matando um monte, assim, sai desbaratando as falanges dos troianos, né, Paulo? Exatamente, ele perde, ali você realmente consegue perceber que ele tá pura emoção e zero razão, né, Bruno? Exato, ele ficou realmente muito possante, muito belicoso, como diria aqui Frederico Lourenço. E ele só foi parado depois de matar um monte de gente ali, porque Pândaro, o famoso arqueiro dos troianos, que tentou matar Menelau no episódio passado. Aquele mesmo que fez começar a guerra, no episódio passado, por atirar a flecha enquanto estavam todos em tréguas, mas lembrando que foi porque Atena o enganou, né? Atena enganou para que a guerra não acabasse. Então ele atirou a flecha ali em Menelau e agora ele atira em Diomedes. E é engraçado que ele acertou a flecha nos dois. A flecha perfurou, passou não o escudo, mas a proteção, né, a roupa ali, a armadura, perfurou da mesma forma que perfurou Menelau. E mesmo assim, esse também não foi apagado, não veio a noite. Não foi desfalecido, exatamente. Aliás, ele ficou ao contrário, ele ficou possesso, falou: quem foi o bastardo que me atirou aqui? Ele dá só uma imiscuída, né, Paola? Ele dá uma imiscuída ali nas falanges dos aqueus para dar uma recuperada de fôlego. Exato. E só um parênteses, nada a ver, mas é que eu acho interessante sobre a vida de Diomedes, que ele aparece também na Odisseia, e ele aparece na Eneida. Na de Virgílio, na Eneida, exatamente. E ele era um epígono, né? E para quem não sabe, o epígono na época era um pensador ou um cientista, um artista, e que virava um grande mestre de uma geração. Bom, enfim, era só que eu achei interessante constatar isso aqui. Não, interessante, realmente é cultura, né? E nós estamos aqui para isso. E já que você abriu um parênteses para falar de Diomedes, vamos abrir outro parênteses aqui para falar da morte de Féreclo. Féreclo dos troianos foi morto por Meríones. E na descrição, né, quando fala que ele foi morto, diz que ele era um dileto de Atenas. Atenas ensinou os artífices para ele. Ele sabia, disse dele, que ele sabia todos os artífices de Hefesto, naquelas formas mais incríveis. Então era bem famoso por isso, porque Atenas o ensinou. Atena, não no plural. Atena o ensinou. E você vê como que os deuses não estão nem aí para as pessoas. Eles só querem... Diríamos que eles são muito de momento, né, Paola? Porque eles querem apenas o que eles querem no momento. Ali, eu quero isso no momento, não importa as outras coisas. Tá caindo o mundo lá, não quero saber, eu estou aqui neste meu mundinho focado nisso aqui, eu quero saber disso. Então, mesmo sendo dileto de Atena, como ele estava contra os aqueus, que no momento eram os favoritos dela, ela não estava nem aí para o ajudar e deixa ele morrer.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Além dessa questão das vontades dos deuses, a gente observa que como se o destino tivesse mais importância do que os diletos, né? Também, porque ali a gente está vendo a história, a progressão da história no destino que ela deveria ter. Então, talvez se Atenas virasse e falasse assim: ah, não, eu vou salvar esse meu porque é meu dileto, talvez o desfecho da história fosse completamente diferente, né? Então, também, apesar do mimo dos deuses, a gente vê essa outra questão, né? Tipo assim, eles deixam muito tipo assim, ele tá contra o que deveria seguir o destino aqui, então ele pode morrer. É interessante essa ideia. Mais para frente, nos próximos cantos, lá, talvez mais para o final, nós veremos isso bem nitidamente, né? Quando Exato. eles realmente deixam seus diletos de verdade, né? Enfim, por causa desse complemento que eu digo, né? Dessa completude de toda a visão, diríamos assim. Então, esse parênteses eu achei bem interessante ali que Homero faz, né, para mostrar isso. E mais uma vez eu fico com Ulisses. Realmente são apenas marionetes nas mãos dos deuses, essas pessoas. Com certeza, concordo e assino embaixo. É só a galera que precisa fazer o que precisa ser feito e acabou. Nada Exato. além disso. Vocês não têm vida, não têm vontades, não têm nada. Vocês só obedecem. Isso aí. E depois disso, depois que Féreclo é morto por Meríones, Diomedes, que estava ígneo, volta mais uma vez. E ele mesmo machucado, olha só como que ele ficou possante, cara, ficou perigoso. Mesmo machucado, Paula, ele matou 8 em seguida. 8. Não, mas Bruno, venhamos e convenhamos, né? Diomedes era o nosso Rambo do capítulo, né? Exatamente, ele era o Rambo ali. Exatamente, porque ele vira e fala... Totalmente forte. Completamente. Um ser humano normal estaria desfalecido. Diomedes acorda e fala assim: vou matar 8. Pum, 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 flechado em 8. E machucado. Exatamente. Com a flecha no ombro. E tipo, quando ele tirou a flecha, ainda fala que jorrou muito sangue lá. Então não tava fácil a coisa, não. Tava feia. Não, exatamente. Você pensa assim: uma pessoa normal, jorrando muito sangue. É igual aquela história assim: morreria, eu desmaiaria ali na hora. Aí ele, tipo, continua jorrando muito sangue. É aquela cena, eu acho que você tinha comentado isso de Troia mesmo. Tipo, tá ali morrendo e não, ainda vou conseguir gritar, matar todo mundo, ir lá visitar a esposa, fazer mais um filho, tipo, voltar e continuar a guerra. Você fala assim, cara, o que você é? Cara, é quase um deus. Exato. Inclusive, os deuses falarão dele assim, mais pra frente. Mas olha que você me fez montar um meme na cabeça. Enquanto tá todo mundo... jorrou muito sangue. Todo mundo desmaia. Fica sangue, né? Diomedes, ou vou matar 8. Tipo, vou levantar aqui, tomar meu café e matar 8. Dane-se que eu tô jorrando sangue. Me lembrou daqueles memes do como é o nome daquele verdão lá, o Hulk. Vou matar. Me lembrou daqueles memes. Ou então daquele cachorrinho que é o cachorro Nutella e o cachorro raiz, que é todo musculoso. Exatamente. Este meme, vamos fazer esse meme aí. Vamos mandar pros grupos. Mas então. E aí, quem que. Diga, quem aparece? Aparece? Eu ia falar do nosso querido, quer dizer, pelo menos do meu querido Enéas, que ele aparece aqui, ele brota. Ele vê ao longe, né, o Diomedes desbaratando lá todos os troianos e é obrigado a aparecer. Aí ele fala, vixe, deu ruim agora. Aí quem que ele vai chamar, Bruno? Ele vira pro Pândaro e fala, cara, era pra você acertar ele, você não acertou não? Aí Pândaro, eu tentei, eu acertei ele igual eu acertei Menelau. Aí, bom, quando ele fala isso, você já pensa, né? Bom, se você acertou ele igual você acertou o Menelau, então deu ruim, né? Porque o Menelau só ficou bravo. Só ficou mais puto. Exatamente, só ficou mais irritado. E você vira e fala que você acertou, deu ruim. Exatamente. Bom, que acertou o Menelau, como a gente já tinha dito, vai lá e tinha acertado Diomedes, e Enéas fala para ele: você não tá vendo o cara ali matando todo mundo? Cadê sua fama de famoso arqueiro? Você que deveria acertar ele lá e acabar com esse cara, tá parecendo um deus aí matando todo mundo.
E aí Pândaro fala, né, exatamente isso. Não, mas eu já acertei, velho, você não tá entendendo. Eu acertei esse cara e ele não para. Ele tá possesso aí de alguma coisa. Deve estar com algum deus o ajudando. Não, com certeza. Não, e é mais engraçado, né? Só um parênteses, nada a ver aqui, mas Enéas dá uma daquelas tia-avó de festa de Natal, né? Tipo, mas como assim? Seu primo já passou em 30 concursos públicos e você não passou em nenhum ainda? Exatamente. Fechando parênteses aqui, era porque Enéas fica muito chato quando ele aparece aqui, apesar dele ser um personagem interessante. Mas é muito engraçado. Todos assim. eles têm um momento assim, né? Um momento, de certa forma, chatinho na hora. E errado, né? Diríamos assim, Exato. porque ele tava se esforçando, Pândaro ali. Diga. E para quem não sabe quem é Enéas, ele é filho da nossa querida deusa Afrodite. Exato. E de Anquises, né? Volta lá pro canto 3. Exatamente, voltamos lá pro canto 3. Mas é só para... E ele também vai ser pai de Iulo, né? Exato, e vai não, ser... isso mesmo. E vai ser o nosso ancestral, o ancestral dos latinos lá no... Exatamente, lá na Eneida. Na Eneida. Mas olha que interessante, vocês lembram também, falando em episódios passados? No episódio anterior, nós vimos lá Agamenon citando todas as falanges dos aqueus, e aí ele vai e repreende Diomedes, porque Diomedes estava parado lá atrás. Vocês lembram disso? Diomedes ficou quietinho, não respondeu. O que aconteceu nesse episódio? Acho que tá pensando assim, cara, fala aí. Você vai ver quando eu começar a guerrear, o que vai acontecer. Eu acho que agora... Só foi nutrindo o ódio, né? Tipo assim, outro dia eu tava vendo uma coisa, verdade. Tipo, ódio é igual uma planta, você coloca ali, vai só nutrindo. Aí, do nada, o cara estoura, assim, é tipo uma árvore já com flores, você já não consegue mais tirar, a não ser por guerra, né? Tipo, então... serrando a árvore. A gente vê Diomedes fazendo exatamente isso, né? Ele não digere a raiva que ele tem, ele só vai acumulando. Então, eu acho que ele parecia comigo, porque eu também não solto minha raiva, fico só... Sério, Bruno? Então somos 3. Não acredito. Eu também sou dessas. Eu estouro. Aí quando você solta de uma vez é uma explosão, é uma bomba atômica. Aí todo mundo fica olhando assim, tipo, nossa, mas você parece ser uma pessoa tão tranquila. Eu olho e falo assim, bom, eu não. Mas é incrível. Talvez você. Mas é incrível que realmente no episódio seguinte ele já deixa Agamenon, a gente percebe por que ele não precisava responder, tipo, não precisa responder. E Agamenon ainda zoa ele, falando do pai, né? Falando, não, você não é filho de Tideu. Tão forte. Você não é tão forte quanto seu pai, você não é tão bom quanto seu pai. Meu amigo, se o pai dele fosse mais forte que isso aqui, eu não queria conhecer ele de jeito nenhum, tu tá doido. Não, e é engraçado que a Agamenon fala exatamente isso, mas casca fora na hora do vamos ver, né? Ele aparece, mata sai fora. Exato, mas você não vê ele lá indo com vício ali pra cima do pessoal. É tipo assim, meu papel é ser o rei que mata um aqui, outro ali, mas na hora do vamos ver... Meu papel é ser pastor do povo. Eu estou aqui só para ensiná-los e ficar de longe. Exatamente. É igual instrutor de academia, só tá lá para te irritar. Na hora de que cai o negócio em você, não vai te ajudar, não. Vai te deixar lá morrendo, brincadeira. Se tiver num dia vazio, você morre. Porque não tem pessoas para te ajudar. Exatamente. Tipo, caiu o peso em você, você vai morrer. Fica aí de boa. É triste. Já aconteceu comigo. Sério, Bruno? Nossa, sério. Já aconteceu eu levantando mais que eu conseguia levantar. Coisa de homem, né? Levantando mais que eu conseguia levantar no supino. E aí, assim, beleza, você vai fazendo a sequência, mas numa hora você não consegue mais levantar o braço. Ainda bem que tinha 2 caras de próximo para me ajudar. Poxa, eu tô rindo, mas eu imagino que tenha sido uma situação meio desesperadora. Na verdade, só foi desesperador para eu não deixar cair, porque eu tava conseguindo segurar, só não conseguia levantar, mas o braço não ia. Eu não estava igíneo como Diomedes. Mas então, o que acontece? Enéas falou lá com o Pândaro, voltando aqui, né? Depois desses montes de parênteses. Enéas vai lá, fala com o Pândaro. Pândaro fala, não, já acertei a flecha nesse desmedido, e ele não para. Esse cara tá com algum probleminha na cabeça. E aí Enéas fala, não, beleza, então. Vamos pegar um carro aqui
e vamos nós dois até ele. Nós dois para pegar esse desgraçado e acabar com ele. E aí Pandora fala, beleza, vamos embora, você pilota aí e eu vou atirando as flechas aqui. Beleza. Quando eles estão indo, Capaneu, né, amigo de Diomedes, vê os dois vindo. E ele vai lá e tenta falar para Diomedes, todo iguíneo, para Diomedes fugir. Fala, ó, tá vindo dois caras enormes aí, ó, possante, belicoso contra a gente. E um deles é Enéas, o filho de Afrodite. E eu acho melhor a gente dar uma escapada daqui, Diomedes. O que Diomedes faz, Paulo? Fala pra ele. Você tá maluco, meu irmão? Você tá falando que eu vou cair fora aqui da guerra e me esconder? Isso é coisa de covarde. Você tá achando que eu sou o quê, rapaz? Ele quase mata Capaneu ali na fala, falando: eu não sou covarde, você fala isso porque você é um covarde, porque quem é covarde não faz isso. Enfim, ele dá um piti pra cima de Capaneu, com razão. Porque é aquela história, né? Que a gente. Até eu acho que foi o Felipe G. Martins que falou no último episódio do Senso em Comum. Exato, falar, meu, você já tá dentro do túnel. Dá muito mais trabalho você voltar do que. Dá o mesmo trabalho você voltar do que continuar indo, né? Então você continua, assim, né? É um ato de coragem. Falar, meu. Daqui já não tem mais o que fazer, você só caminha para frente, não tem essa história de vou voltar para trás. Agora já foi, vai e deixe o destino guiar o seu destino. Exatamente, ele ainda sabia, o bicho tava lá todo cheio da testosterona, tava com exatamente. Exatamente, ele tinha Atena ao seu lado, ele tinha a força necessária. E o ato de desistir, né, de falar assim, agora eu tô cansado, o Capaneu falou e está certo. Não, cara, continua, vai. Se der ruim, mas você pelo menos tentou. Não, e ele nem pensou em dar ruim. Você vê como ele tava tão confiante que ele pega e fala pra Capaneu, ó, eles vão vir aqui. Se um deles pode até ir embora, mas os dois não vão não, porque eu vou matar pelo menos um. E aí se Atena me der a sorte de matar os dois e eu ficar com toda a fama. Você vê? Ele estava muito confiante. Ele sabia quem estava ao seu lado. Tipo assim, ele tinha realmente a confiança. Fala, meu, não preciso me preocupar aqui. E foi exatamente o que aconteceu, porque Pândaro lança a lança nele, Atena dá uma desviadinha na lança para não acertar e passa por cima de Diomedes. Mas quando Diomedes lança, meu amigo, para quem acha bonito essa história, assim, essa época do mundo, né? E eram todos livres e podiam fazer o que queriam, era tudo bonito. Primeiro que vocês veem aqui, que quem luta... Outra coisa importante, né, Paula? Nós já falamos, mas aqui fica demonstrado. Quem luta são os reis, meu amigo. Você podia ser o reizaço lá, poderoso. Você não ia ficar no seu banquinho esperando ser defendido, não. Você ia estar lá na frente ainda, você ia ser o dianteiro. E foi isso que aconteceu com Pândaro. Ele era um rei, né, que tinha muitas riquezas e não estava nem ali. Ele veio como ajuda para os troianos. Como que ele morreu? Diomedes lançou e a lança entrou no nariz. Passou pela boca, e Atena guiou até o nariz entre os olhos de Pândaro, penetrou através dos alvos dentes. O bronze renitente cortou a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo pela base do queixo, ou seja, morreu de uma forma bonita. Menos, não, eu ia tentar fazer um pouco menos doloroso, mas já que você quis ler, como o descreve... Não, tem que mostrar, Meu Deus, essa descrição... é tenso e eu fiquei triste, porque Pândaro era um dos meus, assim, né, dos 1 zilhão de personagens que aparecem na lida, eu gostava muito de Pândaro. E ele morreu já logo de começo. É igual Game of Thrones, você tá lá e fala assim, esse aqui é o meu personagem favorito, e daí, tipo assim, 2 minutos depois, no mesmo episódio, o personagem morre, e você fala... Tá, vou ter que escolher outro. Bom, mas não seja por isso, né, porque aqui a gente tem uma grande quantidade de pessoas que a gente pode escolher. Só ir no episódio 3, voltar a ver quem não morreu ainda. Exatamente. De preferência escolher algum deus, né? Porque a gente sabe que não vai morrer mesmo. Pois é, porque são imortais. Brincadeira. Apesar de poder, é aquele mortal que pode morrer. Mas olha que interessante. Outra coisa que a gente percebe
que não era fácil e que somente os ricos lutavam é que toda vez que alguém morre, você vê alguém puxando o cadáver daquela pessoa, mas puxando para Exatamente. roubar a armadura, para roubar a Exatamente. arma. Os próprios reis fazem isso. E aqui, Até porque quando naquela época a metalurgia, a funilaria não eram tão desenvolvidas e dava muito trabalho você fazer sim, então por isso que eu tô falando que era só para rico, né, para quem tinha dinheiro. Exato. Nós, Exatamente. nós vemos, tem uma aula do Weintraub no canal dele, onde ele explica o que é a classe média e o porquê que ela é importante. E lá ele cita Atenas, a cidade de Atenas, e explica como que era, que tinha que ter o próprio escudo e a espada. Meu, assistam, apenas isso, é muito bom. Para você ter uma noção aqui de como que era, porque realmente eram só os reis, e mesmo eles, riquíssimos como eles eram, ainda tinham que fazer esse tipo de coisa, pegar os cadáveres. E aí Enéas desce, porque ele sabe que, obviamente, como morreu um rei, Sarpedon, tentariam pegar as armas dele. Só que se pegasse o cadáver para pegar as armas, ele não seria mais enterrado. Ou ele seria deixado jogado para os cães, ou então ele serviria apenas de lenha para a pira funerária dos reis aqueus que morressem, né? Então ele desce do carro ali para proteger o cadáver. O que Diomedes faz? Meu amigo, Diomedes não estava normal, não. Eu acho que ele estava com esteroide, velho. Ele levantou, Paola, uma rocha. Gente, não é uma pedra, é uma rocha. Uma rocha. Diz ali ainda que Coisa tremenda. duas pessoas de hoje no que está dizendo ali, na época de Homero, duas pessoas de hoje não conseguiriam levantar, e ele levantou sozinho e jogou na direção de Enéas. Nossa. Não, e o engraçado é que ele descreve que sem dificuldade, né? Além de você levantar uma pedra que dois homens juntos não conseguiriam, ainda são, tipo, sem dificuldade alguma. Olha, eu fico pensando, porque Atena chama Diomedes mais para frente de baixinho. Ela chama ele de baixinho, não diretamente, chama indiretamente, mas chama ele de baixinho. Meu, se esse cara era baixinho, o que era o Hércules, então, meu Deus do céu? Dá pra gente entender, a gente vai ter um parênteses aqui sobre Hércules, dá pra gente entender porque ele era o maior dos heróis gregos, porque povo forte, hein, vou te falar. E ele lança essa rocha de Enéas ali, que estava para proteger o seu amigo Pândaro, o cadáver dele, para que não fosse pego, e acerta Enéas em cheio ali, acerta, sei lá, eu só sei que Enéas desmonta todinho. Ele desmonta e vem a escuridão cobrir-lhe os olhos, né, Paulo? Exatamente. E aí a Afrodite vai lá e salva ele, né? Exato, ela tem que salvar o filho, né? Ela não vai, pelo menos o filho, ela não vai deixar morrer. Não, exatamente, isso é uma coisa importante, tá? Os réis mortais, gente, tipo, foi pra privada. Agora, os filhos, eles ainda têm as dores, eles sentem como os humanos, né? Para mim, o que eu acho fantástico é uma coisa meio banal, assim, mas o que eu acho fantástico é isso, que os deuses, eles são superiores até certo nível, porque eles são muito humanos também, né? E deuses são superiores, cada um na sua medida. A Afrodite, ela é a deusa do amor, ela não é da guerra, por exemplo, como a gente vai ver aqui. Exatamente. Ela salvou Enéas e tentou fugir com Enéas dali, para tirar ele da guerra, para ele não morrer. Mas alguém não deixou, não. Exato. E ali diz que ele morreria, ele só não morreu justamente porque Afrodite veio salvar. Porque a escuridão veio cobrir-lhe os olhos, mas a Afrodite salvou ele. Só que Diomedes não deixa ela fugir. Por quê? Atena fala para Diomedes no começo do canto que ele poderia lutar, era para ele lutar e sair desbaratando tudo, assim como ele estava fazendo. Só que não era para ele atacar nenhum deus, com exceção de Afrodite. Afrodite ele poderia atacar, os outros deuses não. E aí exatamente o que ele faz? Ele vai atrás de Afrodite, vai e não deixa ela sai desesperada até que ele atinge o pulso dela, né? Com a lança. Exato, ele corta o pulso. E ela deixa Enéas cair. Imagina, eu meio que vejo Enéas caído no chão ali, fazendo uma força de imaginação aqui. Enéas caído no chão, Afrodite olhando para Diomedes assim, espantada, e Diomedes olhando para Afrodite todo nervoso. E Diomedes faz o quê? Dá uma rabada em Afrodite, fala: Afrodite,
Você tem que sair daqui. Você não é uma deusa para esse tipo de coisa. Você não é uma deusa que é para estar em guerra. Ele fala assim: afasta-te, ó filha de Zeus, da guerra e da refrega. Ou seja, você não pertence a este mundo. Não é esse Não lugar. te basta iludires as mulheres na sua debilidade, mas pretendes entrar na guerra. Penso que a guerra te fará estremecer só de ouvires falar dela de longe. E é verdade, né? Porque Exatamente. a Afrodite é mais sensível. Apesar dela ser casada com um coxo esquisito lá do Hefesto, que era o engenheiro da galera. Preconceito. Não é, só não gosto de Hefesto. Eu realmente não gosto de Hefesto. Eu acho Hefesto Não, todos nós já sabemos disso já. Exato. Eu estou literalmente Você já tá de saco cheio de me escutar falando que eu não gosto de Hefesto. Não é, mas eu ia fazer Eu essa piada. não gosto mesmo. Mas eu realmente Eu estou literalmente careca de saber que você não gosta dele. Foi mal, Bruno. Eu percebi essa sua risada aí, viu? Não, ela não está se controlando neste momento, gente. Eu tô dando uma de pausa no podcast. Não, brincadeira. Mas olha que interessante, ele assusta, ele está tão possante que ele assusta uma deusa. E ele ainda dá uma indireta para ela, né? Porque ele fala, já não basta você enganar mulheres, ou seja, não basta você ter enganado Helena e ter causado toda essa guerra. Tipo assim, ó, Exatamente. Isso tudo aqui é culpa sua. É culpa sua. E você tá indo aqui querendo ajudar eles, eu vou te matar. Ou sai daqui ou você vai morrer. E ela sai, ela viu que Apolo, né, salvou o Enéas ali. Então ela sai dali da guerra espantada, assustada e vai para os píncaros do Olimpo chorar para sua mãe, Dione. E fala, olha, um mortal me acertou aqui e jorrou meu icor, meu não é sangue, né? Porque eles são exangues, mas jorrou meu icor. Por isso que eles são deuses, eles não comem pão como os homens, eles não bebem vinho frisante como os homens. Eles só toma ambrosia. Só ambrosia só néctar, né, na verdade, e come ambrosia. Néctar e ambrosia, é verdade. Pô, não sei se você já comeu ambrosia? Não, nunca comi, nunca me lembro. Em Minas é um doce bem famoso. É uma delícia, é um dos meus doces favoritos. É tipo doce de leite, aí fica meio coalhado, assim, aí dá tipo uns negócios. Realmente parece comida de Deus, porque é uma delícia. Olha, pra mim. E néctar. Pode falar. Você já tomou néctar? Não, eu vou falar néctar, eu só fico imaginando, tipo, hidromel. Não, eu fico imaginando hidromel. Sabe, tipo, o vinho de mel que o pessoal faz no interior? Aí em São Paulo o pessoal faz muito. Não conheço. Nossa, bom, viu? Um negócio bom. Mas quando falam em ambrosia, eu lembro daquele comercial da Ferrero Rocher, onde os deuses estão comendo, o Ferrero Rocher no céu e cai. E aí vem aquele embrulho dourado. E o sabor, pra mim, o sabor do Ferrero Rocher é sensacional. Pra mim, aquilo é uma ambrosia. Aquilo é uma ambrosia. Bem pensado, mas eu acho que, eu não sei, né? Parece que eu gostava muito do. Nossa, tô viajando na maionese aqui agora, mas porque era da Kinder também, aquele Kinder Bueno. Sim, e mudou tanto o sabor. Não, eu ainda acho bom. O que é ruim é Kinder Ovo. O Kinder Bueno é bom. Nossa, Kinder Ovo é uma delícia. Aquelas não posso falar da Kinder, porque. É o contrário. Eu gosto de todos. Mas vamos voltar aqui, A gente não está recebendo nada por isso, até porque não tem como. Mas enfim, você vê que ele espanta, né? Voltando, ele espanta Afrodite, e ela vai. Afrodite. Eu ia falar Atena, viajando na maionese. Mas Apolo salva. Apolo salva Enéas. E olha que interessante como Enéas é um personagem importante, realmente. Primeiro porque Capaneu percebeu nele, falou, olha, quando eles estavam vindo em direção a Diomedes lá, né? Sim, tu te cuidas, meu irmão. Fala assim, olha, tá vindo dois caras aí, ó, poderoso, velho. Então ele realmente era alguém importante. Tão importante era dileto de alguém. Tão importante que Apolo o salva e o leva para o próprio santuário para curar ele. Então, ele e Artemis, né, salvam. Sua irmã gêmea, exato. Os irmãos ali, os gêmeos, super gêmeos, eles salvam Enéas. Então, era realmente um personagem bem importante. Lembrando que Apolo era o deus que curava algumas enfermidades, né? Ele era o deus das enfermidades, como nós já vimos no episódio 1. Exato. Então, ele dá e ele cura. Ele tem a cura para a própria enfermidade que ele causa, né?
Exatamente. E eu acho engraçado que, neste momento todo, Ares está lá, sentadão, enganado por Atena, porque antes de Afrodite chegar até Diônis no céu, ela pede a carruagem de Ares, né? E Ares estava lá, sentado perto do Escamandro, porque Atenas fala no comecinho do capítulo, do canto, Atenas fala com ele, olha, vamos deixar aqui a guerra seguir, não, nem eu e nem você vamos ajudar nenhum dos lados, porque nós podemos acabar não direcionando a guerra como Zeus quer, e ele acabar ficando furioso com a gente. Então Ares concorda e fica sentadinho lá. Enquanto isso, o que Atenas está fazendo? Ajudando os Aquilos. É muito pilantra essa mulher, vou te falar, viu? E lembrando que Ares era o amante de Afrodite, né? Então, poxa, deixou ela... Exatamente. Deixou na mão, né? Falou, pô, nem aqui tu ajuda, coitada. Era irmão mas e tem amante, um motivo. Né? Exato. Irmão e amante. Um negócio bizarro. Era bizarro. Não, Nós era falamos... sobrinho, porque ele é filho de Zeus. Depende de quem. Depende do conto. Depende do conto, ele pode ser tio ou sobrinho, depende do conto, ele pode ser irmão, exato. É complicado. Mas enfim. E aí Afrodite sobe com esse carro enquanto Ares fica lá sentadinho, enganado por Atena. E aqui a gente tem que abrir outro parêntese, que aparece pela primeira vez o famoso Héracles. Para os latinos, Hércules. Para nós, para a galera também que cresceu vendo Disney, Hércules. Hércules. E, cara, é igual Atenas com o Cavaleiro. Atena, nossa, eu não consigo falar no singular. Igual Atena. A gente aprende o nome do santuário da cidade, aí fica toda hora, né? Atenas. Enquanto Atena é totalmente descaracterizada no Cavaleiro dos Zodíacos, eu vou dizer que Hércules é totalmente descaracterizado também na Disney, porque, meu amigo, o bicho era possante demais. Velho, não tem como. O bicho era... ele acertou uma flecha no seio de Hera, velho. A primogênita de Cronos. Aí eu falo, agora eu entendo porque que esse infeliz foi perseguido até o fim do mundo por ela. Não, já tinha o fato que ele era filho bastardo, né? E aí Hera morria de raiva disso. Aí o cara olha assim e fala assim, vou acertar uma flecha em alguém. No meio da guerra e fala, vou acertar em quem não gosta de mim. Mas assim, é aquela história, né? Quando você precisa matar alguém que não gosta de você precisa matar, né? Você não pode deixar a pessoa viva, porque depois disso aí, o que aconteceu, Bruno? Virá. Não, e ela perseguiu ele até os fins do mundo, e a gente vê Zeus falando isso em alguns cantos aqui pra frente. Exato. Mas, cara, ele era muito forte, velho. Eu sempre falo do escudo de Hércules, de Ésquilo, ele fica feliz lá quando o sobrinho dele, que é o que está controlando a carruagem, fala para eles irem em direção a Ares, para lutar contra Ares, e ele dá um sorrisinho lá, tipo, de alegria. Meu, como esse cara era velho, ele era muito belicoso, não tem igual. E ele acerta bem no seio da mulher mais vingativa do universo. Ele só acertou a pessoa errada, assim, né? Pelo amor de Deus, ele acertou. E aí dá pra gente perceber também que os deuses, eles realmente são superiores aos seres humanos, apesar de eles poderem morrer, de repente se arrancar a cabeça de um deus, ele morre. Mas eles são realmente superiores aos seres humanos, porque você vê que a flecha acertou no seio, não fala ao lado, né, de qual dos seios. Mas enfim, acertou numa parte ali que nós diríamos para aquela época seria vital. E ela tá lá, vivona. Exatamente. E também, além de acertar o seio de Hera, ele acertou o ombro de Ares, o deus do submundo. E esse ainda, ele subiu... Hades. Hades. É verdade, Hades. Eu fiz a confusão de palavras. Acertou o ombro de Hades. E esse subiu lá para Zeus, chorando engano, falando, seu filho me acertou, quase exatamente. Me matou. Pode fazer isso, E Hades, nossa, Hades parece, por enquanto, pelo menos na saga de Homero e de Virgílio, Hades é o deus mais, tipo, que menos aparece, mais tranquilão. Exato. É totalmente o contrário do que nós imaginaríamos, né? Mas também, olha só, ele é o deus do submundo, né? Isso é uma coisa que fica parando na minha cabeça. O cara só tá precisando esperar receber o carregamento de almas novas, né? Então pra ele tá... tipo assim, eu vou ficar me metendo em briga de ninguém. Não, tá, beleza. Quanto que você vai morrer aí? 350? Beleza, vou ficar esperando aqui, viu? Pra ele, desde que tem a guerra, tá bom, né?
Mesmo que ele tenha sido acertado, tanto é que ele não quis nem encucar com ninguém, ele falou, tudo bem, me acertaram, acontece, vou aqui choramingar com Zeus, ver aí o que o queridinho do Heracles pode ter no futuro de, sei lá, vingança, mas não, tá bom, tá tudo certo, vou voltar lá pro submundo. E uma coisa que eu acho interessante, você falou que o Hércules da Disney realmente é muito descaracterizado, né? E eu acho uma coisa muito interessante na história do Hércules, é porque a descrição do Hércules da Disney, para mim, é a descrição de Alexandre, ou então lá do outro nome de Alexandre, de Paris. Eu olho para toda vez que eu assisto o Hércules, eu olho e falo assim, gente, é Alexandre ou Hércules? Exato, porque a descrição de Paris lá, com aquela capa de leão, todo, né, exato, todo cheio de pomposo. Exato, apesar da história ser todo a história de Hércules, exato, mas o jeito dele é completamente, tipo assim, de Paris. Aí você fala, mas por que vocês misturam, cara? Enfim, né? Nada a ver, né? É complicado. Disney estragando histórias desde... então, por isso que nós temos que ler os clássicos, assim como estamos fazendo aqui. Exatamente. Cancele seu Disney mais. Por favor. E olha que interessante, voltando à história, né, principal, tirando esse parêntese, Atena e Hera, elas descontam, né, aquela zoeira de Zeus no episódio passado. Exatamente. Elas duas começam a fazer chacota com Zeus ali, só que dessa vez quem fala é a Atena. A Atena é inteligente, ela é astúcia realmente, porque no episódio passado ela estava possessa e ela estava em desvantagem na narrativa. Então ela ficou quietinha. Quem não aguentou foi Hera e falou. Agora, como ela estava em vantagem na narrativa, ela foi lá e falou. Ela é muito inteligente, muito astuciosa. E o que ela faz? Ela zoa, né, Zeus zoa Afrodite para Zeus, falando para Zeus assim, olha, sua filha foi querer entrar na guerra ali, ó, e acabou arranhando a mãozinha delicada dela. Ai, meu Deus. Que dó dela, tadinha. Cuida dela. Só que Zeus, né? Zeus também é astucioso, não caiu na de Atenas. Ele riu e falou a mesma coisa para Afrodite. Afrodite, fique apenas com o que te compete, né? Fique com os amores, tipo assim, com os casamentos. Não fica metendo seus bedelhos em tudo que é coisa, não. Que você não dá... Você não é mil e uma utilidades. Quem consegue fazer isso é a Atena. Você não. Você fique com o casamento, fique com as festas, fique com os amores. Não vá para a guerra, né? Não vá guerrear. É engraçado. Ele não caiu. E aí, voltando... A quem, Paola? Aquele possante, aquele belicoso, aquele nervoso Diomedes. Você acredita que ele teve a astúcia? Não, astúcia não. Teve a coragem de perseguir o próprio Apolo por causa de Enéas. Vamos dizer assim, já era esperado, né? Porque o Diomedes, ele realmente estava ligado no 220, ele estava meio... Ele estava ligado, sei lá, no 1080. Tava ligado. Então eu tava demais. Mas olha, ele desobedece a Atena, porque a Atena falou para ele combater apenas contra Afrodite, e ele estava combatendo, estava tão cego, mas tão cego na raiva. Na raiva mesmo. Mas eu até entendo, porque imagina você derrotar um dos maiores líderes do adversário. Seria praticamente igual você derrotar Heitor, nesse caso. Quase igual derrotar Heitor. Aqui você conseguir matar Enéas. Imagina a glória que ele não estava vendo ali. Então ele ficou totalmente cego. E ele vai contra Apolo 3 vezes. E 3 vezes Apolo o repele com seu escudo. Até que uma vez Apolo fala, desiste, Diomedes, né? Cede. Você é apenas um mortal, você não vai querer combater com os deuses. E aí eu acho que ele lembra lá do canto 1, quando todo mundo estava doente por causa de Apolo, e fala, vai dar ruim, deixa quieto, vou recuar um pouquinho aqui. Ele lembrou que Apolo era um deus e ele falou, não é pra você, eu sou subordinado, realmente melhor eu cascar fora. Tá bom, era só Afrodite, né, eu acabei esquecendo, eu me empolguei aqui, foi mal. Exato. E aí deixa quieto, né, e volta, né, e recua, mas você vê como ele estava realmente possesso, querendo matar todo mundo. E é engraçado que ele estava tão furioso que quando a Afrodite subiu, quando ela chegou até Ares, ela fala para Ares ir para a guerra e fala, olha, você tem que segurar Diomedes lá, porque o bicho está tão poderoso que ele combateria até o próprio Zeus. Olha o que ele fez com a minha mão.
E ela fala isso para Ares. E Apolo fala a mesma coisa. Lembrando que aqui no episódio o Diomedes também aparece com o nome de o Tídida, né? Porque é o filho de Tideu. De Tideu, exato. Não, só um parênteses só para o pessoal começar a ler. Aparece um Tídida aqui. Quem é esse cara? Não é? Diomedes. É igual os Átridas. A gente tem que ir pegando essas coisas aí como plano de fundo. Mas você vê que Apolo, quando sai, também fala que Diomedes também combateria contra o próprio Zeus. Então, realmente, o bicho estava muito forte, velho. Fala a verdade. Ele estava muito, muito poderoso aqui. Eu acho que, assim, realmente, o nível de raiva que apareceu em Diomedes só em Hera, né? Quando ela dá uns piti dela. Eu acho que ele tava possesso por Hera e não por Atena aqui. Exatamente. Mas aí a gente... diga. Aí, não, era isso que eu ia dar continuidade, que aí agora aparece outra personagem principal aqui na história, de novo, né? O Heitor. Exato, esse daqui é o principal dos troianos. E é incrível porque ele é filho de humano, inclusive nós veremos episódios futuros aqui, ele é filho de humano com humano, e mesmo assim é o mais poderoso da terra de Troia, mesmo Enéas sendo filho de Afrodite. Você vê como que algumas coisas são interessantes, né? Alguns filhos de deuses também são mais fortes que outros. Nós vamos ver aqui mais pra frente também, tem um filho de Zeus aqui, que também não é aquelas coisas. Não é um Hércules, por exemplo. Bom, não dá spoiler, não. Só continuar. Não, mas então tá tranquilo. Tá tranquilo, eu tô brincando. E é engraçado que Heitor tava meio desmotivado, né, Bruno? Ele tava meio desencorajado, né? E aí quem que chega aí na história? Chega Sarpedon, né, pra dar uma repreendida nele, né? Fala, acorda! Fala, vamos lá, tá? Olha o que esse cara tá fazendo aqui com toda a sua potência, tá desbaratando todas as nossas falanges e você tá aí de lado, distante da parte mais importante da guerra, né? O que ele fala, Paula? Diz aí. Ele deu uma de Agamenon, né? Ele chegou lá no Heitor e falou: Heitor, onde que tá a força que tinhas antigamente? Afirmavas que sem hostes nem aliados defenderia sozinho a cidade, ou seja, sem ninguém ao seu lado, você ainda conseguiria defender Troia. Pois agora nenhum desses consigo vem nem descortinar, mas amedronta-se como cães receosos de um leão. Ou seja, você tá bundado, meu filho. Acorda, levanta, toma um café. Ou seja, você fala muito e faz pouco, né? Exatamente. Você tá falando muito fazendo pouco. É tenso, eu vou te falar, viu? É tenso. Mas aí, Heitor, ele volta assim, né? Depois dessa repreendida. E é interessante... E só contextualizar que Sarpedão ou Sarpedon era também filho de mortais, do seu pai era Evandro, né? E ele não era assim, ele não era ninguém especial, ele era só um cara que apareceu ali. Era um rei que foi. Mas ele não tinha nenhuma importância, assim. Nenhuma importância grande como Heitor, como Enéas, mas era um rei. Exato. Porque aqui, como nós já falamos, né? É a guerra dos aristocratas aqui, só aparecem os reis. Exato. Só aparece a nata da nata ali. Exatamente. E depois dessa comida de rabo que Heitor levou, quem retorna? Enéas retorna, depois de ser curado por Apolo e Artemis. Ele retorna à guerra ali, colocam ele, cura ele rapidinho e já joga ele de novo de volta ali no meio da guerra, e ele já tá lá 100%. O que ele faz? Já mata os 2 filhos de Diocles. Mata ambos os filhos de Diocles. E quando Menelau vê isso, ele fica furioso. Lembremos-nos que Menelau era dileto de Ares, mas Ares estava do lado dos troianos. O que Ares faz? Ares incita Menelau para ele ir lá para frente, né, e para a dianteira cuidar dos corpos dos filhos de Diocles, para que não fossem, né, carregados pelos troianos. Mas ele incita Menelau com o intento de que Menelau fosse morto por Enéas. Olha só, Paula. Aí nós lembramos daquele parêntese lá de Féreclo, que Atena não estava nem aí para ele. Da mesma maneira, Menelau... E Ares. Ares não estava nem aí para Menelau. Dessa mesma maneira. Porque, como nós falamos no episódio anterior, se Menelau morre, acaba a guerra. Porque não tem mais motivo. Não tem mais motivo para guerrear. Na verdade,
Exato, e é engraçado porque Ares não estava nem aí para a guerra porque Atena havia conversado com ele enganado, antes, enganou. enganado. Vamos ser sinceros, né? Enganou. E então ele tava lá e tipo, o Menelau falou: "Ô, Ares". Aí ele: "Oi. Tá bom, pode ir lá pra frente, então vai lá. Não tá tendo guerra nenhuma, não, vai lá". Então, foi lá, mandou o Menelau lá para frente, justamente assim como uma armadilha, uma artimanha, para que Menelau fosse morto por Enéas, já que tinha acabado de voltar. Então a gente vê aí que realmente, mesmo você sendo dileto dos deuses, se a causa maior... Eles não estão nem aí para vocês. Exatamente. E aqui, se Menelau realmente morresse, acabaria mesmo a guerra, como nós vimos no episódio passado. Então, nesse sentido, Ares foi mais além, né? Ele ia acabar com toda a trama de Zeus, que queria Exato. apenas subjugar um pouquinho os aqueus, para que depois os aqueus acabassem com os troianos, com a volta de Aquiles. Mas se Menelau morresse, não faria sentido nenhum tudo isso, porque o maior interessado nessa guerra, que era Menelau por causa de Helena, morreu. Você vê, então, Ares, ele volta já daquele jeito. Então, inclusive, é por isso que Zeus fala que ele é o filho mais odioso, né? E ainda diz que se ele fosse filho de outro deus, que não fosse dele mesmo, ele seria muito mais rebaixado no Olimpo do que ele é. Ele diz que... E também é interessante que a gente vê que nem os deuses, assim, gostam mesmo de guerra, né? Tirando Ares. Ares é o único que realmente gosta de guerra. Mas Zeus diz que Ares é odioso porque ele é o deus da guerra, é o deus que faz guerra. E ele ainda fala lá, você fica o tempo inteiro guerreando e fazendo guerra, você não para. Você é o mais odioso. Ele é o pentelho, exato. Você é o mais odioso de todos os deuses. Então, até nem os deuses gostam das guerras também. E aqui abre outro parênteses, né, Paola? Aqui temos o neto e o filho de Zeus lutando. Olha que coisa interessante. Exatamente, aparece Tlepólemo, né? Esse nome é realmente... Tlepólemo. Tlepólemo e Sarpedon. Agora, lutam, o mesmo Sarpedon que incitou Heitor, né? Ele era filho, vocês só bastem escutar lá o canto 3, ele era filho de Zeus. Enquanto Tlepólemo, ele era filho de Hércules, que era filho de Zeus. Então é o neto de Zeus. Ou seja, ele era neto de Zeus. Exato, neto de Zeus contra o filho de Zeus. E ó, nessa guerra, inclusive um fica incitando o outro, né, ofendendo o outro. Você não é filho de Zeus nada, é só conversa. Alguém te enganou quando disse isso para você. Tlepólemo fala para Sarpedon, né? E aí Sarpedon fala, vamos ver então, quem vai vencer aqui. E Sarpedon acerta Tlepólemo também, num ponto vital, e o mata. Apesar de Tlepólemo também acertar Sarpedon, mas acertou apenas na perna. Então, os dois foram feridos, mas um foi morto, enquanto o outro, ele mesmo tendo escurecido e desmaiado, depois que a lança foi tirada da sua perna, ele desmaiou ali por alguns segundos, diz que ele perdeu a consciência. Mas ele continuou vivo. E quando Ulisses viu Tlepólemo morto, ele vai lá e fica enfurecido. O que ele faz? Dá uma de Diomedes. Vai lá e mata 6. Você matou o meu! Vou matar 6! Matou meu amiguinho aqui, olha só. Foi lá e matou 6, Ulisses. Então, assim, ele pouco aparece. E quando aparece, ele tá mitando. O meu favorito. Sempre que aparece, ele tá mitando de algum jeito, Ulisses aqui. E aí mata 6. E ele só não matou mais porque Heitor chegou. E se Heitor não tivesse chegado, ele mataria com certeza mais pessoas ali. É incrível a força que esses heróis tinham, né? E aí a gente vê que ali no Trabalhos e Dias de Hesíodo, quando ele menciona as eras dos homens, né? Que ele passa explicando, parecido com Daniel 2, que fala que as eras dos homens era ouro, prata, bronze e ferro, né? Em Daniel 2 é assim. Então, a cabeça de ouro, peitos e braços peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro. As pernas de ferro e os pés de barro. Hesíodo é da mesma época de Daniel ali. Olha que interessante, porque é ali do século 7. Então, Hesíodo também fala também desses reinos dos homens, diríamos assim. Só que no meio ali, depois do de prata, se eu não me engano, ele coloca
um reino dos heróis. Que interessante. E esse reino dos heróis é justamente desses aqui que nós estamos vendo. Hércules, Aquiles, Diomedes, Agamenon, Menelau e etc. E Heitor, né, o Enéas. Então, segundo ele, este é o reino dos heróis. Então, por isso que eles eram mais fortes do que todos. Então, olha só, os dois eram da mesma época, Daniel e Hesíodo ali. Daniel foi escrito lá pelo 7º século antes de Cristo também. Dá para ver isso pelo tipo de letra quando é escrito em aramaico. Mas enfim, e aí você vê a relação, né? Você vê que as histórias elas meio que se conversam ali. Se entrelaçam. Colocando apenas a questão dos heróis no meio ali. Apenas parece que aconteceu assim, tipo, já existiam esse tal mito do ouro, prata, bronze e ferro, e de repente Hesíodo usou isso, né, para colocar ali na sua história e enfiou ali apenas um deus, um deus não, né, um reinado, uma era dos homens heróis. Enfim, apenas um parênteses aqui. Então esses heróis eram realmente espetaculares. E aí nós temos outra vez quem estava fazendo tramas? Atena. Atena, e era sempre tramando alguma coisa. Exato. Atena, e dessa vez elas... a deusa da trama, né? E dessa vez as duas decidem, por isso que eu falo, é carne e unha, né? Elas decidem descer juntas, né? Do Olimpo. E a gente vê a descrição da égide de Zeus, que é vestida por Atena, né? Não, essa égide... Paula, leia pra gente, por favor, porque essa descrição é sensacional. É linda, né, Bruno? Porém, Atena, filha de Zeus, detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai. Veste bordada que ela própria fizera com as suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus que comanda as nuvens e envergou as armas para a guerra lacrimosa. Em torno dos ombros atirou a égide burlada, terrível, toda ela engalanada, de pânico. Nela está a discórdia, está a sanha, está o gélido assalto, está a cabeça monstruosa da Górgona, terrível e medonha, portento de Zeus, detentor da égide. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas, dourado, equipado com os peões de 100 cidades. Cara, essa descrição é apaixonante, né, Bruno? Nossa, essa descrição E aí você percebe da onde surgiu, né, essa ideia de fazer a descrição, por exemplo, do escudo de Hércules, o escudo de Hércules, lá pelo próprio Hesíodo. Você vê também a descrição do escudo de Enéas, na Eneida, depois que Hefesto faz para ele. Então você vê que aqui é a primeira vez que a gente vê uma descrição, surge com a égide de Zeus. E você acredita que eu pensava que égide era um escudo antigamente, Paula? Eu sempre fiquei pensando que era um escudo. Aí depois de ler que eu descobri que não era escudo. Mas é interessante que fala que ela estava engalanada de pânico. Olha isso, velho. Ou seja, ela estava com pânico. O pânico era tipo a gala dela. Era, não sei nem descrever. Dá um arrepio na hora de você ler. Ou seja, tenha medo. Traduzindo, então, tenha medo. Tenha... Estava cheia de engalanada de pânico. Não tem outra palavra melhor para usar. Frederico Lourenço foi perfeito aqui. E Homero também. Mas olha só, e ainda fala que estavam desenhadas algumas deusas, né? A própria Discórdia estava ali. Você vê, a Discórdia estava pintada ou desenhada. A Górgona, né? Nós sabemos quem é a Górgona. Terrível e medonha. A sanha, o assalto. O gélido assalto, cara. Exato. Descrição sensacional aqui da égide. Bom, eu acredito que, da minha parte, não tem mais nada a acrescentar exatamente ali no contexto da guerra. Apenas algumas considerações finais. Você tem alguma coisa a acrescentar aí, Paola? Ou então já quer fazer as suas considerações finais? Não, acho que a gente pode partir para as considerações. Então, beleza. Eu vou fazer apenas uma consideração final, que é um detalhe que você pega ali, lendo um capítulo. Obviamente, eu não tenho este número exato, mas diríamos assim que, aparentemente, a cada 10 troianos mortos, morrem apenas 2 aqueus aqui. Você percebe que quando começa a matança, você vê lá, Diomedes mata 6, aí Enéas mata 2. Exato. Você vê, mais ou menos assim, a cada 10 mortos ali, cada 10 troianos mortos,
dois aqueus apenas morrem. Então é um estilo de narrativa. É um estilo de narrativa, aparentemente, de Homero, já demonstrando que quem será o vencedor, né? Quem sairá vencedor no final dessa guerra toda. Já vai te induzindo ao fim da história, né? Tipo assim, ó, já começa a entender pelos pequenos detalhes que aqui a gente vai caminhar para quem vai vencer a guerra. Exatamente. E você tem considerações finais a fazer? Não, esse capítulo é realmente Eu não gosto. A Paola, desiludida. A Paola, eu sou desiludida ela é de Afrodite, ou seja, ela é de Vênus e não de Marte. Sou zero a pessoa que gosta de descrição de guerra, assim. Ela é prefiro... de Vênus, não de Marte, gente. Então ela não gosta dessa parte da guerra, ela gosta da parte do diálogo, das conversas profundas, que ela é uma intelectual, é o nosso orgulho, nossa intelectual aqui do clube do Bookcast. Então é isso aí, pessoal. E este foi o canto 5 da Ilíada de Homero. Esperamos que tenham gostado. E não se esqueça de inscrever no canal, deixa aquele joinha, porque ele ajuda muito a gente. Exatamente. E principalmente comente o que você acha que deve melhorar, o que você acha que está muito legal. Se ficou muito divertido, muito legal, comenta lá, foi muito bom, porque este feedback, né, nós sempre falamos, vocês é importante. Principalmente pessoas com canais enormes falando isso, mas é realmente verdade. Feedback é importante para saber como que vocês estão se sentindo, o que vocês estão achando do nosso pequeno podcast aqui. Beleza? Exato. Então, e a gente está tomando todas as notas aí do pessoal que dá ideias, né, para livros e de podcasts futuros, a gente está tomando, e a gente vai, assim que começar a fluir mais a história, a gente vai começar a tentar fazer alguns especiais como as Olimpíadas, por exemplo, né? E triste história, né, Bruno? Só um adendo que a cidade de Olímpia foi queimada essa semana aí, só bateu da gente ter falado na mesma semana. Pois é bem triste a história indo pelo ralo, né, infelizmente. Mas é isso aí, então, até o próximo Bookcast dos Anônimos. Falou!